Olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Roberto Maltic, eu sou editor do Jota, também sou responsável pela newsletter Por Dentro da Máquina, que é dedicado aos assuntos de interesse dos servidores públicos, e fatos importantes no mundo do funcionalismo ocorreram nos últimos meses, e especialmente no começo de novembro, e por isso a gente resolveu fazer essa entrevista. E escolhemos uma pesquisadora de mão cheia, que pesquisa muito de olho na realidade do que tem ocorrido, tanto no campo da União, quanto em estados e municípios no serviço público. A professora Gabriela Lota, professora de Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, doutora em Ciência Política pela USP, mestre e graduada em Administração Pública pela FGV, também é docente da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e coordena o Núcleo de Estudos de Burocracia, portanto, naturalmente tem bastante coisa a falar sobre o tema. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite, professora Gabriela. E aí a gente chega no principal ponto aí, no mais recente. No dia 6 de novembro, o Supremo decidiu, depois de um longo período, basicamente 17 anos, derrubou uma liminar e validou um trecho da Emenda Constitucional número 19 de 1998, que retira a obrigação de estados, de municípios e da União contratarem, criarem um regime jurídico único, estabelecerem planos de carreira para os seus servidores e, portanto, decide que União, estados e municípios podem contratar por outros regimes, inclusive pelo regime seletista. A gente pode dizer que isso abre uma nova janela no debate sobre o futuro do funcionalismo, não importa se você entende isso como uma inovação ou como um retrocesso. A gente vê os dois lados neste momento. Não importa para qual lado, há uma nova janela aberta para se discutir o que serão as carreiras do futuro? Bom, certamente há, mas primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui novamente, Roberto, conversando com você. É sempre um prazer fazer essas conversas com você, que eu acho que hoje é um dos jornalistas mais qualificados para discutir a administração pública no Brasil, e o Jota tem sido um veículo essencial para fazer um bom debate. Então é um prazer poder estar aqui fazendo esse bom debate com você. Sobre a sua pergunta, a gente está no dia 14 de novembro gravando, ou seja, 8 dias depois dessa decisão, e o que eu posso dizer é que tudo ainda está por ser compreendido, né? Em primeiro lugar, não está nem claras quais são as motivações que levaram o STF a fazer essa decisão nesse momento, até porque não havia um debate sobre a emenda nesse momento, sobre a liminar, né? Como você mencionou, ela ficou parada há muitos anos, e de repente essa decisão acontece em poucos minutos dentro do STF, sem ter se aberto um novo debate público. Então acho que a gente nem sabe quais são as motivações, mas a gente também não sabe quais são as consequências ainda que essa decisão do STF vão criar para a administração pública. O que eu posso dizer, e aí sim eu acho que a gente consegue ter um pouco mais de certeza, é que essa decisão ela vem se somar, Roberto, em um processo mais amplo de debate que já vinha acontecendo há algum tempo sobre mudanças estruturais na administração pública. Não é de agora, já pelo menos desde 2020, 2021, a gente tem tido um debate talvez um pouco mais profundo sobre mudanças estruturais. Esse debate começa com o governo Bolsonaro propondo a PEC 32, né, que era uma PEC que tinha como uma das propostas originais, inclusive, criar regimes alternativos e acabar com a estabilidade de alguns tipos de servidores. A PEC foi mudada, ela entrou na geladeira, o governo Lula deixou ela ali para assumir outros debates sobre transformações do Estado, inclusive, em grande medida, debates que são infraconstitucionais e infralegais, né, que tentaram não fazer alteração legal. E essa proposta agora, em relação ao regime jurídico único, eu posso dizer que ela assim, vem balançar um pouco esse debate que já vinha acontecendo de quais são as mudanças estruturais que devem acontecer na administração pública brasileira. Mas eu volto, acho que ainda está cedo para a gente entender quais são as consequências. Hoje ou ontem, inclusive, o próprio MGI fez uma nota dizendo que ainda está esperando sair
a decisão completa do STF para se posicionar e compreender quais são as consequências. O MGE é o Ministério da Gestão e da Inovação, né? Então, eu acho que ainda tem muita coisa para ser compreendida para a gente entender de fato quais são as consequências concretas dessa decisão. Mas, volto ao que eu acabei de falar, essa decisão ela vem mexer num processo que já estava aí colocado no debate público, de que a gente precisa de transformações estruturais na administração pública brasileira. E aí a gente vê, assim, realidades distintas, né? A gente tem um governo federal que tem uma só cabeça, né, que pensa de um jeito, e nesse momento, por exemplo, esse governo, o governo Lula, é defensor da estabilidade para o conjunto dos servidores, especialmente da administração direta, sem a menor sombra de dúvida. Você vê estados, cada um com o seu viés, e os municípios, que é uma coisa bastante espalhada. E por trás disso, não tem como negar que o debate de fundo é o debate sobre estabilidade e flexibilidade para fazer contratações, especialmente nas carreiras que a gente não sabe daqui 30 anos como elas serão, se elas serão necessárias ou como elas serão necessárias, os seus tamanhos em comparação com o que a gente tem hoje. E aí eu percebo, pelo menos, um consenso. Qual é o consenso? Aquelas carreiras clássicas, Receita Federal, diplomacia, Polícia Federal, os auditores das receitas nos estados, pessoas que acabam tendo poder de polícia em determinadas situações, inclusive contra as próprias autoridades, e aí não tem como negar o caso emblemático das joias, né? Quando um auditor da Receita vai lá e se contrapõe ao ministro de Estado no aeroporto. Essas carreiras que ganharam uma nomenclatura na Constituição de exclusivas de Estado estariam protegidas. Não importa que tipo de mudança legal que se faça. Porém, todas as demais, e aí é o grande grupo do funcionalismo, né? Aquilo que a gente uma vez conversou sobre as carreiras de rua, né? Saúde, educação, assistência social, o pessoal que faz o atendimento na ponta para o servidor. Esse grupo, e também outro grande grupo de servidores, de analistas, de servidores que não são carreiras que não são rotuladas como típicas de Estado, acabam ficando mais vulneráveis ao debate da estabilidade. O que você compreende nesse momento? É correto afirmar que essa já é um consenso em relação a isso? E em que medida, na sua avaliação, essas questões vão avançar? E aí, só para complicar um pouco mais a pergunta, por que raios ainda não foi regulamentado uma coisa que está na Constituição, que é justamente essa nomenclatura, carreiras exclusivas de Estado, que vão ser reguladas por leis, e essas leis nunca vieram? Por que as leis nunca vieram e qual é a implicação disso para tudo que eu acabei de falar? Bom, são muitas perguntas, eu vou tentar aos pouquinhos aqui. Eu acho que tem uma primeira coisa importante, que talvez seja, enfim, para a gente começar o debate, que é por que a estabilidade foi construída como instituto fundamental da nossa Constituição Federal de 88, a estabilidade do servidor. A ideia básica colocada é que servidores públicos eles têm um estatuto diferente de outros tipos de profissionais que trabalham em outros setores, porque uma das funções centrais do serviço público e do servidor público é a sua capacidade de proteger as instituições estatais, independente de quem é o governante da vez. Então, existia um pressuposto importante colocado na nossa Constituição, e ele vale para vários lugares do mundo, de que ao garantir estabilidade para um conjunto de servidores públicos, isso vira uma proteção das instituições públicas, uma proteção do Estado e uma proteção da própria democracia, né? Um exemplo que eu sempre dava quando estava em debate a PEC 32 era: imagina se a gente acaba com a estabilidade de quem cuida do processo eleitoral. E aí começa a ter governante dizendo: eu não quero que ponha a urna no município tal, eu quero que mude a urna, que seja de outra forma. Quer dizer, garantir a estabilidade significa que até a própria eleição vai ser resguardada, que é o elemento mais básico do funcionamento da democracia. E vocês imaginam todo o resto. Então, a ideia é que, ao garantir a estabilidade, a gente protege os servidores, não individualmente, mas enquanto um ator fundamental da proteção do Estado e da proteção da própria democracia. Essa é a ideia que estava colocada naquele momento, em primeiro lugar. Mas tem uma segunda questão, e essa ideia, como eu falei, ela vale para boa parte das democracias do mundo, inclusive os países mais liberais, você tem um grupo de servidores que tem estabilidade
justamente por esse princípio que eu acabei de mencionar, que é de proteção do Estado contra ingerências políticas dos governantes que mudam a cada eleição. Mas tem uma segunda coisa colocada no caso brasileiro, Roberto, que é o seguinte: a ideia da estabilidade, ela foi construída na nossa Constituição como também uma proteção contra práticas que são muito perversas na construção da nossa relação Estado-sociedade no Brasil, por exemplo, o próprio clientelismo e outros tipos de trocas de favores que são baseadas numa excessiva politização da máquina. Então, vou dar um exemplo, meio bobo, mas assim, você tem um assistente social, que é a pessoa que vai definir quem é cadastrado ou não para receber o Bolsa Família. Se essa pessoa é o indicado político, o prefeito poderia pressionar esse assistente social para indicar para o Bolsa Família pessoas que votam nele, né? Voltaria toda a história do voto de cabresto, do coronelismo, do clientelismo, ou outros conceitos que a gente já estudou e já nomeou na ciência política brasileira, que fazem parte da história da construção do nosso Estado brasileiro, infelizmente. O Estatuto da Estabilidade, uma das coisas que ele pretendia fazer também era profissionalizar a administração pública, no sentido de despolitizar o servidor, para garantir que o servidor trabalha para o Estado e não para o governante da vez. E com isso, a gente conseguiria diminuir essas práticas, de novo, clientelistas, coronelistas ou qualquer outro nome que a gente queira dar. E foi por isso que, ao longo das últimas décadas pós-Constituição de 88, a gente tem um processo que foi crescente até poucos anos atrás, de profissionalização da burocracia brasileira, no sentido de fazer concurso público, cada vez melhorar os nossos modos de fazer concurso público, de contratar pessoas com estabilidade, de criar carreiras, algumas fortes, outras nem tão fortes, mas com essa ideia de profissionalizar, inclusive funções que historicamente não eram valorizadas, né? Vou dar um exemplo que eu tenho estudado há muito tempo, que é o caso dos agentes comunitários de saúde. Acho que esse exemplo ajuda um pouco a dizer sobre o que eu estou falando. Agente comunitário de saúde começa um trabalho que começa nos anos 90, com pessoas que antes eram voluntárias e visitavam as casas para ajudar a fazer soro caseiro. Isso vai sendo profissionalizado no SUS. Essas pessoas têm que morar na comunidade, mas viram profissionais do Estado, até que recentemente eles conseguem aprovar na Constituição que agente comunitário é um servidor público. Então, estou falando assim da profissão mais comunitária que existe, não tem outra mais com vínculo comunitário, e até essa profissão foi sendo profissionalizada, despolitizada ao longo dos últimos anos, com essa tônica de que o Estado brasileiro precisava se profissionalizar para conseguir garantir serviços públicos melhores. Então, a gente vem nesse processo crescente. Agora, de alguns anos para cá, Roberto, a gente vê uma inflexão, um processo de retrocesso dessa lógica de profissionalização, no seguinte sentido: a gente tem visto, mais ou menos desde de 2014, 2015, um processo de cada vez mais contratação por estados e municípios de servidores com vínculos muito precários, profissionais, trabalhadores do serviço público com vínculos muito precários. E aí se abriu uma festa para qualquer nome que a gente queira dar, né? Então você tem os temporários, você tem os substitutos, você tem lugares que vão fazer consultores que trabalham dentro da administração pública, residentes, enfim. Cada município foi inventando ali as suas soluções para conseguir ter mais pessoas trabalhando na administração pública sem ter toda a responsabilidade que os vínculos estatutários geram em termos financeiros, fiscais e também em termos legais, porque claro que a estabilidade não é absoluta, as pessoas podem ser demitidas e as pessoas são demitidas, mas a estabilidade cria proteções que dificultam a decisão da demissão imotivada, né? Essa é que... Exatamente. Como você motiva, você tem várias discussões, mas tem um custo maior de demitir o estatutário e a pessoa estável do que demitir um temporário, né? Então, por necessidades fiscais, por ideologia também de que o servidor público não trabalha bem, por vários motivos, a gente viu nos últimos anos, aí talvez na última década, um processo crescente de diminuição dos vínculos estáveis em detrimento de crescimento de vínculos,
vou chamar de temporários ou vínculos variados, tá? Especialmente em estados e municípios. No governo federal não se vê tão forte esse movimento. E por que não? Pelo motivo que você mencionou. Porque no governo federal houve um processo em paralelo à profissionalização de fortalecimento corporativo de várias carreiras. A gente tem aí no governo federal, salvo engano, você pode me corrigir, mas acho que são quase 300 carreiras que estão em operação, né, Roberto? Das quais uma parcela importante conseguiu muito poder nos últimos anos, para o bem e para o mal. Tem coisas muito boas e tem coisas muito ruins disso, e a gente pode discutir isso depois. E ao conseguir mais poder, essas carreiras elas foram criando sistemas de proteção contra a aceitação de vínculos temporários, né? Então, você nomeou algumas, mas a gente poderia colocar outras que não estavam originalmente nas funções centrais do Estado, mas que foram conseguindo garantir, vou usar um termo errado aqui, mas acho que ajuda um pouco, uma reserva de mercado, no sentido de dizer, a gente não pode ser substituído por temporário, porque o que a gente faz é fundamental, né? E é mesmo fundamental, não estou questionando isso, mas essa ideia do que é fundamental foi sendo debatida e construída com certo consenso, tanto no executivo como no legislativo e judiciário, nas carreiras federais. Então, por isso, no governo federal, esse processo de diminuição de vínculos estatutários não foi tão forte como aconteceu no caso de estados e municípios. A gente tem hoje, por exemplo, Roberto, alguns estados brasileiros que têm 70% de professores da educação pública com vínculo temporário, né? Para ver como. E professor, até recentemente, era incontestável que professores da educação pública são professores concursados que têm estabilidade, né? Mas isso foi sendo revisto. O que eu acho que a regra, a decisão do STF bota na mesa é, de alguma forma, legitimar e provavelmente criar bases legais para este processo que já vinha acontecendo meio debaixo dos panos, né? No sentido de que existe até uma proposta de lei de regulamentar os vínculos temporários, existem discussões acontecendo, mas o que os municípios estavam fazendo não era algo que estava oficializado, né? Tanto é que vira e mexe, o Ministério Público entrava em cima, dizendo que estava errado, que não podia ser daquele Tribunal de Contas, dizia que não podia ser daquele jeito, que tinha que voltar a ter concurso público. Então, acho que essa decisão do STF, ela de alguma forma vai potencializar um processo que já estava em curso em estados e municípios. No governo federal, a gente não tem a menor ideia da consequência disso a longo prazo, porque, como eu mencionei, você tem um processo diferente aqui de construção de uma proteção, inclusive corporativa, dessas carreiras, que cria um custo muito alto para qualquer governo dizer eu vou começar a ter vínculo temporário em vez de ter concurso. Claro que isso é possível, e isso é possível, inclusive, via sucateamento, isso é possível via não reposição de aposentadoria, né? Tem um número que a ministra Esther sempre menciona, que é meio assustador, né? Que quando eles assumiram o governo, tinham 70 mil posições vagas no governo federal, em função de aposentadoria, em função de, obviamente, trabalhos que não fazem mais sentido, mas também em função de pessoas que deixaram o governo. E eles conseguiram repor agora mais ou menos 10% disso, com esse concurso gigante que foi feito, né? Então, assim, tem um processo muito grande para ser reposto ainda, e a questão é, será que os próximos governos vão repor via concurso ou vão aproveitar esse vácuo para ir criando vínculos novos dentro dessa legitimação que o STF está dando para esse processo? E aí eu vejo uma questão, principalmente nos estados e municípios, que ela acaba sendo um dilema. A gente tem um olhar legítimo sobre o fiscal. A gente tem estados quebrados, a gente tem municípios quebrados, a gente tem municípios que não querem quebrar e que, portanto, querem fazer uma boa gestão da parte fiscal, das suas despesas previdenciárias no futuro, né, o quanto que eu tenho uma despesa obrigatória para o futuro ou não, pesada, eventualmente, com o pessoal, lei de responsabilidade fiscal, tem um monte de motivo para você cuidar do fiscal naturalmente. Sim. E a gente fala, nas nossas conversas e nos debates sobre o funcionalismo, a palavra efetividade. Né? Porque para que o serviço público existe? Ele não existe por outra razão para prestar serviços
de preferência com uma qualidade que a sociedade compreenda como positiva, como boa. Muitas vezes isso não ocorre, né? A qualidade do serviço prestado é ruim. Aí você olha vínculos pouco amarrados em municípios e estados. Por um lado, você está dando ao governante, sim, uma maior capacidade de planejamento da gestão fiscal, você está dando a ele uma maior capacidade de estar dentro dos limites legais, mas você também está dando a ele uma responsabilidade muito grande de garantir uma boa qualidade do serviço prestado. Como é que se une essas duas coisas? Eu sei que não é fácil. Não é fácil, e eu acho que a gente não faz um debate, nem debate bom sobre isso a gente faz, porque o que me incomoda muito, Roberto, nesse debate todo, é que, em geral, a conversa a gente precisa ter mais flexibilidade por questões fiscais, mas também por questões gerenciais, mas não se analisa qual é o efeito dessa flexibilidade em termos de melhoria do serviço e melhoria do Estado. Quer dizer, o debate sempre e eu falo isso desde a discussão da PEC 32, já cansei de falar, mas vou me repetir. O debate não tem que ser de um Estado menor, tem que ser de um Estado melhor. Pode ser, e alguém pode me convencer de que o Estado melhor é um Estado mais flexível, que tem vínculos que não são estatutários. Alguém pode me convencer com dados sobre isso. Mas enquanto o debate é só sobre o Estado menor, a gente está completamente míope. Porque não adianta você ter um Estado menor com professores temporários se as crianças não vão aprender ou vão aprender pior do que elas aprendem hoje. Aí a gente vai dizer que a educação continua ruim e vai acabar até com os temporários, né? É um pouco um ciclo vicioso esse tipo de debate, porque não se coloca na conta para que ou qual é a função fundamental de qualquer tipo de reforma e mudança estrutural. E reforma e mudança estrutural tem que ser para ter um Estado melhor no sentido de que entrega para a sociedade, de que cumpre com os direitos, de que é transparente, de que usa bem recursos públicos. E essas várias dimensões têm que estar colocadas na mesa, né? Senão a gente só coloca uma parte e aí essa parte vai só enfraquecendo todo o resto, né? Então, nesse sentido, Roberto, assim, é muito difícil colocar essas coisas na conta, mas eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que ampliar o nosso debate para pensar uma relação de custo-efetividade, né? Então, assim, vamos botar na conta quanto custa hoje um estatutário em relação a quanto vai custar um temporário, mas o quanto um ou outro vão conseguir gerar, de fato, em termos de aprendizagem. E a gente já tem dado para fazer essa relação, porque já tem estados que têm maioria de professores temporários. E saiu recentemente, inclusive, uma pesquisa do Todos pela Educação, mostrando que estados onde tem mais vínculo temporário têm tido redução de aprendizagem, né? Então, essa tem que ser a conta que a gente faz. Porque senão, a gente fica num debate que é muito míope, num debate que é muito medíocre e que, ao fim e ao cabo, só serve para precarizar cada vez mais as políticas públicas que são para a maior parte da população brasileira, como saúde e educação, né? E para uma população que precisa de fato do Estado. Deixa eu só fechar essa coisa, porque eu acho que então, como a gente não tem feito esse debate de maneira mais ampla, tem várias coisas que têm ficado de fora. Acho que a primeira coisa que eu mencionei é essa coisa de a gente não considerar o impacto desses tipos de vínculos em termos de resultado de serviço público. O que a gente entrega, a efetividade e quanto custa para quanto a gente entrega. Uma segunda coisa a gente já sabe hoje, com muitos anos de reformas gerenciais implementadas em muitos lugares do mundo, que onde as reformas deram certo, elas deram certo quando elas criaram vínculos flexíveis com o fortalecimento das áreas do Estado que fazem controle e monitoramento. O que significa não é largar a provisão, terceiriza, cria temporário, flexibiliza, mas é fazer isso vinculado a um processo de fortalecimento das áreas do Estado que regulam como é que isso acontece. E eu vou dar um exemplo aqui do que a gente já tem feito historicamente em alguns lugares bem, em outros mal. Vamos fazer convênio, vamos fazer organização social e contratar a organização social para fazer provisão de serviço? Ótimo, desde que você tenha dentro do Estado pessoas excelentes e com proteção estatutária e estabilidade, porque elas não têm que ser influenciadas politicamente, para fazer contrato, selecionar bem, monitorar,
né, fazer indicador, acompanhar se o serviço é bem prestado e garantir que a entrega do serviço está coerente com um direito público. Então, a questão é que a gente só pensa na fragilização, não pensa no fortalecimento das áreas meio. Mas aí eu vou ser obrigado a concordar e dizer que essa parte aí que você está falando é muito ruim no Brasil ainda. Muito ruim, porque a crise das agências reguladoras, exato, das agências que fiscalizam serviços públicos é histórica, né? A gente tem, os problemas são vários, né? Não só na União, como especialmente nos estados, né? A gente olha, por exemplo, áreas de transporte, essa parte do estado que ainda muito a evoluir, né? O controle, a fiscalização da correta prestação do serviço, né? Exato. Então, e a questão para mim tem que ser essa. Então, se a gente vai criar vínculo temporário e os professores vão virar temporários ou virar seletista, né? Ou seletista. Como é que você vai construir um sistema de seleção, formação, capacitação, avaliação de desempenho e acompanhamento de carreira que garanta que esta pessoa com um novo tipo de vínculo esteja trabalhando muito bem para garantir que as crianças aprendam? Essa, para mim, tem que ser a discussão. Não é só é estável ou não é estável, e não é só tem que diminuir ou não diminuir. É como é que a gente, se vai ter algum tipo de flexibilização, fortalece áreas do Estado que garantam que, ao fim e ao cabo, tudo funciona para melhorar o serviço público, né? E aí a gente também tem que olhar muito para quem são os gestores políticos, né? Os eleitos, né? Os prefeitos, os governadores, os secretários. Na sua avaliação, esse pessoal ele tem chegado preparado para governar? E quando eu falo governar, é uma pergunta quase retórica, e talvez seja até uma pergunta. Governar isso que a gente está falando, prestar bom serviço, tudo mais. O cara paga imposto, recebe bom serviço, né? Esse negócio. Parece que está faltando uma escola, né, para esses gestores políticos, né? Eu acho que falta, assim, claro que não dá para generalizar. Porque não, é evidente que eu não estou generalizando, claro. Mas eu não acho que o nosso sistema político, do jeito que ele está hoje colocado, é um sistema político que incentiva a entrada de pessoas que têm uma experiência boa para gerir, e nem acho que é um sistema político que premia quem se forma para gerir bem dentro da administração pública, dentro do governo. Pelo contrário, né? Hoje em que a gente está com essa coisa de debate narrativa, ganha e permanece, reelege quem briga melhor, né? Tá quase... E o que significa que existe um descolamento entre a avaliação do eleitor e as entregas reais que o governante faz. Eu acho que faltam, Roberto, eu não diria, não é nem só a formação, faltam sistemas de incentivo no sistema político. Nosso sistema político deveria ser reconfigurado de forma a garantir que a entrada e permanência e votos, né, estivessem vinculados a uma melhor performance. Tem várias coisas aqui para a gente pensar nisso, mas eu acho que a gente está indo num caminho completamente contrário desse processo. E não só isso, Roberto, como eu acho que a gente está cada vez mais... Eu tenho falado isso muito em relação às nossas novas crises, que são crises de longo prazo. Por exemplo, crise climática. O nosso sistema político não tem nenhum incentivo para o governante pensar em longo prazo. Não tem, pelo contrário. É o curto prazismo. 4 anos. Nem 4, é 3 anos, né? Porque aí acabou, não pode mais. É 3 anos. E política pública complexa não se faz em 3 anos e nem em 10 anos. Agora, como é que a gente cria um sistema em que o governante de hoje está pensando e é premiado por pensar daqui a 10 anos, para pensar daqui a 15 anos, né? A gente está totalmente ao contrário. Estamos numa lógica de imediatismo, de narrativa, de descolamento com a entrega. Então, não acho que a gente está indo bem nesse sentido. Ou seja, o debate vai muito além do regime jurídico único, né? Ele trata da avaliação de desempenho, ele trata do comprometimento e da punição do gestor quando ele não presta um bom serviço, ou de alguma forma, algum tipo de punição, seja ela política, seja ela prevista em lei, né? Então, eu acho que realmente a gente está falhando, né? E está falhando, e de novo, assim, eu acho que toda vez que a gente entra nesse debate de maneira completamente míope e medíocre, não olha para a grande questão. E eu vou colocar um outro ponto aqui, importante, que não se tem falado também. Você mencionou antes, né? Eu trabalho com o conceito da literatura, que é um conceito muito esquisito, mas ele ajuda a gente a entender, que são os tais dos burocratas ou profissionais do nível de rua, né? Essas pessoas são quem encontra o cidadão para entrega do serviço.
é o policial, o professor, assistente social, profissional de saúde, e que é, na verdade, 70% da burocracia pública brasileira, mais ou menos, né? Então, na verdade, a administração pública brasileira é composta, em sua grande maioria, por estes profissionais. Estes profissionais são as pessoas que estão mais sujeitas, tirando polícia, são as pessoas que estão mais sujeitas a essas mudanças contratuais que devem vir com a decisão do STF, e que já estão passando por essas mudanças ao longo do tempo, com esse processo de aumento de temporário. A questão, Roberta, é que se a gente olha para o perfil dessas pessoas, quem elas são? Elas são, em sua grande maioria, mulheres e pessoas negras, né? Que já estão aí na base salarial da administração pública. Enquanto a gente está falando aí do governo federal em média salarial de mais de 10 mil reais por mês, na média, os servidores da linha de frente, essas pessoas que fazem atendimento, estão recebendo aí entre 2 e 3 mil reais por mês. Então, a gente já está falando das pessoas que estão numa situação mais fragilizada e vulnerabilizada dentro da administração pública, mas que são a maioria, e mais do que isso, são as pessoas que garantem os serviços públicos e que garantem, portanto, direitos, acessos, melhoria da qualidade de vida e assim por diante da população, né? Quando a gente fragiliza ainda mais essas pessoas, o impacto vai ser direto no atendimento à população, né? A gente está fazendo pessoas que já têm uma situação vulnerabilizada ficarem mais vulneráveis ainda, estarem mais sujeitos à pressão política, a várias jornadas de trabalho. Hoje, por exemplo, a gente tem cerca de 50% das enfermeiras no Brasil tem tem 2 jornadas de trabalho ou 3, né? Então, a gente está falando de pessoas que acumulam trabalha de manhã, de tarde, de noite, em geral ainda tem maternidade, tem que ter o trabalho doméstico, além de tudo, e que vão estar mais frágeis perante a administração pública, com vínculos mais precários, sem proteção, sujeitas a clientelismo, pressão política, quer dizer, é o elo já mais frágil, porque esse processo dificilmente vai acontecer, como você falou, com as carreiras típicas, que são as que ganham mais e que são compostas por homens brancos, né? Então, assim, tudo isso para dizer, Roberto, como eu acho que a gente faz um debate tão que a gente não olha para impactos desse tipo, a gente está falando de empobrecimento da população no limite, né? Eu poderia agora pensar o seguinte: como funciona no privado? Como funciona na iniciativa privada, né? Como as empresas têm seus empregados, eles precisam entregar, se eles não entregam, eventualmente eles podem ser demitidos, e a gente vê essa flexibilização, e eu lhe pergunto, dá para dizer que isso é uma aproximação quando a gente flexibiliza entre a maneira como as coisas acontecem no privado e as coisas hoje como acontecem no público, que tem uma série de diferenças em relação ao que é feito, de como é feito, mas, assim, com esse tipo de permissão, como agora é dada por meio da emenda constitucional número 19 e pela decisão do Supremo, de aproximação da forma de trabalhar desses 2 entes, o público e o privado, e o quanto que isso tem efeito ao serviço prestado? Eu acho que a ideia de quem defende esse tipo de medida de maior flexibilização é essa, de que existiria uma comparação, uma equivalência entre o trabalho no serviço público e o trabalho no serviço privado. Eu sou completamente contra essa ideia, né? E não acho que tem só a ver com vínculo, tá? Independente do tipo de vínculo. E por que eu sou contra essa ideia? Porque quem trabalha no setor público, a sua função central é cumprir o que a gente chama de ética do servir no interesse público. O que eu quero dizer com isso? O trabalho de quem trabalha na administração pública e está provendo um serviço ou está trabalhando numa tônica de direito é garantir que aquele direito seja cumprido seguindo os princípios constitucionais. E, nesse sentido, não faz parte da lógica de um servidor público, por exemplo, pensar que tipo de cidadão, que tipo de cliente ele pode ou não cuidar, porque é mais fácil e ele cumpre meta, que é a lógica do privado, né? Então, por exemplo, eu tenho alguns coleguinhas do meu filho, por exemplo, que foram diagnosticados com algum tipo de TDAH ou outras coisas que agora estão aparecendo de monte, e que as escolas em que eles estão começam a fazer sistemas de exclusão para tirar, porque dá muito trabalho para a escola privada ficar cuidando, né? Ter que ter um atendimento especial para criança, né? Então, ou você não pode cobrar mais, então você vai excluindo as crianças. O serviço público é o espaço de acolhimento
é o espaço do tratamento igual, é o espaço da isonomia, é o espaço da garantia do direito. Então, esse tipo de lógica nunca pode aparecer na cabeça de alguém que trabalha no serviço público. E ao criar esse tipo de analogia, a gente desconsidera isso em primeiro lugar. Uma segunda coisa é que quem trabalha no serviço público tem que garantir legalidade. E garantir legalidade, gente, não é o procedimento burocrático de ser a lei, mas é garantir que a lei está sendo resguardada, porque é isso que garante um Estado democrático de direito. Então, ter internalizado a lei é extremamente importante para um servidor público, no ethos do servidor público. Para alguém que trabalha na iniciativa privada, é cumprir uma tarefa, é uma outra lógica, né? Então, tem uma série de princípios, de ethos, de éticas de trabalho que são muito distintas entre os dois, né? E que devem ser resguardadas no serviço público. O estatutário, a lógica de ser estatutário e ter estabilidade é só uma partezinha disso, tá, Roberto? Acho que é importante, por isso que eu falei, não é só por uma questão de vínculo, porque também não é todo mundo que tem estabilidade que internaliza, você tem que ter um processo de internalização dessa ética, né? Desse ethos, do que é o ethos do servir, da legalidade, assim por diante. Mas a administração pública tem que se preocupar com isso. A administração privada, isso não é uma questão, né? Então, eu acho que, de novo, é como a gente vai diminuindo a nossa análise sobre as questões, né? Essa etapa é muito importante. Eu vou dar uma virada de página e retomar um ponto bem específico lá dos estatutários, e que não tem nada a ver com isso, mas a gente não pode deixar de abordar. Eu vou falar agora do governo federal e da diferença entre administração direta e indireta. A gente não vai entrar aqui nos aspectos jurídicos, que eles são extremamente específicos e que ainda precisam amadurecer. Existe uma comissão hoje de juristas que trabalha alterações no Decreto-Lei número 200, de 1967, que dá o norte de como funciona a administração pública federal. A leitura que eu consigo fazer, até conversando com algumas pessoas, inclusive do governo, é que essa comissão que eu estou falando, ela vai ter um encaixe, ela tem um encaixe muito importante com essa decisão do Supremo, que é na administração pública indireta, no funcionamento das empresas públicas, no funcionamento das estatais, das fundações de direito privado, nessa relação com as OAS. Você realmente você concorda com essa minha leitura de que o trabalho dessa comissão, desses juristas, vai acabar se valendo um pouco do que vier de resultado consolidado dessa decisão do Supremo para avançar de uma maneira mais efetiva na flexibilização de regimes na administração indireta do governo federal? Eu acho que eles vão ser absolutamente influenciados, né? A comissão não tem só juristas, tem algumas pessoas de administração pública, né? Inclusive meu colega Fernando Abrúcio faz parte, mas só para dizer que a discussão não é só legal, é uma discussão de administração pública que foi muito bem colocada, né? Lembrando, para quem não sabe também, a gente ainda tem a nossa base legal da estrutura da administração pública é de 1967, foi uma lei proposta pelo regime militar, né? E ela continua valendo. E, obviamente, além dela precisar ser atualizada à luz da Constituição, ela precisa ser atualizada à luz das mudanças. Da realidade. Da realidade. Nós temos aí 50 e poucos anos de experimentações, né? Então, eu não tenho a menor dúvida de que essa comissão vai ser muito influenciada por essa decisão do STF agora, em termos de pensar o que de flexibilidade a gente pode ou não pode incorporar. Mas aí, Roberto, por isso que eu volto, assim, a gente não sabe muito quais são as consequências, porque dependendo do que sair dessa revisão, pode ser que eles restringam mais, no sentido de fazer a decisão do STF não ser tão ampla para a administração indireta como poderia ser, né? Então, eu não sei qual vai ser o debate que vai ser colocado ali dentro, mas tudo isso para dizer que eu acho que tem muito espaço ainda para a discussão sobre as consequências. Porque o que o Supremo está dizendo é que os entes federados, por suas leis, podem definir como vai ser o jogo, né? Não está dizendo qual é o jogo que deve ser jogado. E essa, aliás, é uma das consequências que a gente vai ter muito problema, provavelmente, que é se tem uma coisa boa. O regime jurídico único fez muitas coisas positivas, e se tem uma muito positiva, é de criar algum tipo de coerência no nosso ordenamento jurídico do serviço público,
né? No sentido de é um regime jurídico único. E por mais que os estados e municípios tenham ali, de alguma forma, criado processos de flexibilização não tão oficial, não tão regulamentados nos últimos anos, ainda vale um regime jurídico único. A consequência dessa decisão é que cada estado e município pode criar o seu regime jurídico agora, né? Imagina a bagunça, né? Você me perguntou, eu lembro, na outra entrevista, a sua última pergunta foi o que você diria que é o futuro das carreiras públicas? E eu terminei dizendo, são carreiras intersetoriais e interfederativas. Essa lógica de cada ente federativo ter seu regime jurídico acaba com a possibilidade das carreiras interfederativas que eu tinha mencionado. Vai no sentido contrário, porque, na verdade, você vai ter lógicas completamente diferentes aí se os estados e municípios quiserem fazer sua regulamentação, né? Existe, por exemplo, um debate super importante de fundo sobre o que é o SUS e a carreira do SUS, uma carreira interfederativa, que é uma coisa altamente complexa e eventualmente polêmica, mas a gente sabe o quanto que o SUS ele é um comando interessante, ele se organiza de uma maneira compreensível, tripartite, mas ele tem uma série de problemas de operação, né? E aí eu realmente não sei como fica. Agora, a gente não pode esquecer do lado assim, que às vezes para os estados fica muito pesado também ficar 100% estatutário, para os municípios sair botando gente para dentro de maneira infindável. Eu acho que existe aí não dá para chegar também e dizer que não tem que ser tudo estatutário nos estados e municípios, porque muita gente, né? É muito complexo. Não, por isso que eu não digo, por isso que eu falo, acho que o debate ele tem que colocar tudo isso na mesa, até para a gente poder concluir, por exemplo, que determinadas áreas de serviço público é melhor ter flexibilidade, aí pode ser com CLT, mas pode ser com contratação de organização social, desde que a administração pública esteja fortalecida nas áreas que fazem contratação e monitoramento desses serviços. Eu acho que esse é um ponto bem importante. É isso, é botar essas coisas na balança, porque eu acho que essas coisas são passíveis de discussão, ainda mais porque você tem um processo muito em paralelo. Eu falei, por exemplo, do caso de agentes comunitários que conseguiram constitucionalizar a profissão para ela ser de servidor público, né? Eles conseguiram também constitucionalizar um piso salarial. Enfermagem acabou de aprovar também um piso salarial. O professor tem um piso salarial. E a gente já sabe hoje que estados e municípios não estão conseguindo cumprir piso salarial, nem de professor, nem das outras carreiras. E por que vai fazer, portanto, esses vínculos alternativos? Porque não consegue cumprir as regras mínimas que foram acordadas. Estou dizendo isso para falar como a gente vai colocando mais necessidades e necessidades, vai criando um sistema que, de fato, fica inviável para estados e municípios sustentar com estabilidade, serviço para todo mundo, com um número suficiente de servidor e ainda com piso salarial. Como é que a gente vai resolver esse imbróglio? É a questão, se vai ser flexibilizando, ou se vai ser garantindo mais financiamento, ou se vai ser... Não sei, mas tem alternativas na mesa, né? Eu acho que esse é o debate, Rico, que a gente deveria fazer. Né? Professora, há um pouco mais de um ano, na nossa entrevista aqui para o Jota, a gente conversou e você falou sobre prioridade número 1, né? Atacar e fazer um enfrentamento das disputas das elites corporativas, né? Dentro do serviço público. E aí eu estou saindo da decisão do Supremo e aproveitando a sua presença aqui conosco, para a gente olhar um pouquinho para trás e um pouquinho também para frente sobre as principais medidas do funcionalismo. A gente tem o Ministério da Gestão aí com praticamente 2 anos de funcionamento. A gente teve recentemente uma grande negociação salarial que envolveu 45 carreiras de maneira individualizada. Esse enfrentamento das elites corporativas do funcionalismo, na sua avaliação, avançou nesse 1 ano? Eu acho que, pelo contrário, infelizmente, nesse sentido, eu estou muito pessimista, né? E eu acho que a gente já tinha... eu lembro que essa era uma questão que estava colocada já naquele momento que a gente fez a conversa no começo da gestão, que era assim, tinha uma decisão muito, muito difícil de ser tomada pelo Ministério naquele momento. Tinham algumas decisões muito difíceis, mas eu vou falar de 2 aqui. Uma delas era o quanto retomava as negociações salariais de maneira coletiva, o quanto fazia individualizada. E foi uma decisão pragmática fazer carreira a carreira, e obviamente quem ganha nessa discussão são as carreiras que têm maior poder
de lobby, maior poder de pressão, e que, volto, é um ciclo da desigualdade, é um ciclo vicioso aí da desigualdade, né? Quem já tem salário melhor, tem mais poder, consegue pressionar mais, consegue aumento salarial melhor e assim por diante. Uma segunda questão que estava colocada naquele momento também, que era uma decisão que o governo tinha que tomar, Roberto, era se fazia. Então, você tem uma ideia do Ministério, uma defesa do Ministério de que a gente tem que diminuir o número de carreiras, otimizar as carreiras, até para elas ficarem melhores mesmo, né? E criar incentivos, enfim, um pouco na lógica da intersetorialidade que a gente já discutiu e tal. E agora, se a gente tem que otimizar a carreira e a gente vai abrir concurso público, o que a gente faz primeiro, né? A gente primeiro melhora a carreira e abre concurso público para a nova carreira ou abre concurso público para as carreiras antigas para debater isso no futuro? E na decisão pragmática que o Ministério teve, foi abre concurso com as carreiras antigas e depois a gente debate. E, obviamente, quando faz isso, vai ganhar mais espaço para ter mais concurso público, para conseguir contratar melhor e assim por diante as carreiras que têm mais poder, não necessariamente aquelas que precisam de mais gente, né? Então, de novo, esses dois movimentos eu estou falando, assim, são decisões pragmáticas, eu entendo as decisões, completamente justificáveis, mas a gente sabe que as consequências já seriam como foram, de aumento das desigualdades e sei lá, uma percepção ainda mais clara da força de determinadas carreiras da elite em conseguir garantir o seu em detrimento de outras carreiras e do serviço público como um todo. Lembrando que nesse meio tempo, inclusive, Roberta, a gente teve outras medidas acontecendo, algumas barradas, né? Então teve, por exemplo, a PEC dos quinquênios que apareceu nessa história, na qual as carreiras vinculadas à área jurídica iam ganhar mais salário. Barradas por hora, né, professora? Barradas por hora, exato, barradas por hora. Tem as decisões de aumento da AGU, quer dizer, tem uma série de medidas que aconteceram nos últimos 2 anos que mostram que a gente não avançou em termos de diminuição das desigualdades. E aí, volto que a gente já conversou, essa PEC só vai reforçar isso, porque essa PEC não vai atingir, a decisão do STF não vai atingir as carreiras de elite, né? Então, enfim, a gente só está aumentando essa desigualdade que já era um horror e que ela está ficando cada vez maior. Né? Uma coisa que eu aprendi nessa negociação salarial, que tem uma variável muito complexa de se lidar e que eu não vejo um debate sobre isso, por exemplo, voltando alguns meses para trás, houve uma tentativa dos servidores de levar para o governo 2 blocos de carreira, dar um reajuste maior para aquele bloco de servidores com salários mais baixos, carreiras como educação, meio ambiente, FUNAI entrariam nesse grupo, e as carreiras de elite teriam um reajuste menor, ponderado com o que ocorreu em anos anteriores. Isso não foi aceito pelo governo. Por que não foi aceito? E é uma opinião. É porque tanta gente na carreira de educação, que o impacto, por exemplo, orçamentário, de fazer um reajuste maior nas carreiras mais baixas, tem a variável tamanho da população nas carreiras, que dificulta que o governo faça uma tentativa de enfrentamento das distorções. Sim. Você concorda com essa minha avaliação? Que assim, eu não vejo muita saída para essa variável. São carreiras que, por óbvio, por natureza, são maiores. E aí, como dar um aumento maior, que é justificável, para uma carreira que está ganhando muito pouco, que historicamente é defasada, sabendo que o tamanho da boca do funil é muito grande. E aí o impacto orçamentário passa a ser mais pesado. Não, eu concordo com você, especialmente com relação às carreiras da educação. Não concordo com as carreiras ambientais, tá? Porque eu acho que aí são carreiras que têm um número muito menor e ainda assim... que acabam entrando no mesmo bolo. É porque quando você divide em grandes blocos, eu não estou... Não, a carreira ambiental é pequena, são 4 mil servidores da ativa, é muito pouco. A gente está falando de uma outra com 300 e tantos mil servidores. Né? Não, eu concordo. Então, acabou formando um bloco que, para a União, seria muito oneroso. Sim. Embora a gente não teria tido essa quantidade de problema que houve dentro do processo. Exato. Então, assim, a impressão que eu fico é que o tamanho das carreiras do bloco dificultou que se buscasse essa solução. Não sei se... Não, eu concordo com você, e que mostra para a gente essa falta de solidariedade entre carreiras, em primeiro lugar, né?
essa coisa. Por que as carreiras também vão se unir para fazer discussão em bloco? Porque elas também estão tentando ficar mais fortes ali, de alguma maneira. E o governo tratar com um pacote também vai tentar diminuir o custo ali da pressão. Agora, de fato, o impacto orçamentário, quando você pega um número maior, é muito grande, é muito difícil de botar na conta. Mas isso não se pensa em uma discussão conjunta com onde a gente está gastando muito com as carreiras de elite. Aí volta a discussão, Roberto, que a gente não faz junto com isso, que é a discussão de supersalários. Vamos falar dela, então, o PL dos supersalários. Olha só, eu não vejo uma defesa pública contrária ao PL dos supersalários. Existem ponderações importantes sobre a efetividade do PL, e aí eu vou trazer uma avaliação que não é minha, mas é de gente muito graduada, que conhece esse assunto, que fala, olha, você pode até estar regulamentando benefícios extra-teto para juízes, para o Ministério Público, mas você está acabando com a variável do indefinido, do indeterminado, do capaz de fazer qualquer tipo de puxadinho para ter uma verba indenizatória extra-teto. Então, pelo menos, você está moralizando o debate, você tá deixando ele mais republicano. Eu não vejo ninguém se opor a isso. Por que não avança dentro do Congresso Nacional, já que também seria uma medida que faria, na minha ótica, um melhor olhar da sociedade sobre o serviço público? Eu não tenho a menor dúvida disso e também acho que ninguém publicamente se colocaria contra, né? Contra a ideia de que é uma medida importante. Acho que tem essa crítica, inclusive o Bruno Caraza fez um texto avassalador mostrando a conta, porque quando o projeto de lei começa a debater, ele vai colocando já várias alterações, várias exceções, e no fundo as exceções iam fazer o impacto ser muito pequeno. Só para quem não está habituado, são 32 exceções que, na verdade, são gratificações que podem furar o teto constitucional. Então, e o que o Bruno Caraza fala bom, com tantas exceções, você não tem um efeito fiscal esperado. Exato. E aí os argumentos no sentido contrário são esses que eu levantei, mas olha só, pelo menos racionalize. Exato. Né? Mas mesmo assim isso não é aprovado. Agora, eu acho que olhar para como é que essas exceções entram na regra ajuda a explicar por que o negócio não é aprovado. Pelas mesmas forças políticas que fizeram as 32 exceções serem colocadas na proposta. São essas forças que estão acontecendo nos bastidores, porque, volto, publicamente, ninguém vai dizer eu sou contra, porque eu acho que o judiciário tem que receber acima do teto. Ninguém vai falar isso. Agora, nos bastidores do Congresso Nacional, todo o sistema de lobby, de pressão, né, que essas carreiras têm, que os membros dessas carreiras têm, acabam não permitindo uma aprovação. Quer dizer, embora você tenha uma pressão social pela aprovação, a pressão política pela não aprovação que acontece nos bastidores deve ser forte o suficiente para eles não quererem comprar essa briga. O que rola ali, Roberto, eu já não sei, mas... Você acha que o PL dos supersalários é um PL que vai ser aprovado no curto prazo? Porque eu não vejo grande mobilização nem mesmo do governo. Eu vejo uma sinalização do ministro Haddad, da ministra Simone, da ministra Esther, mas assim são coisas pontuais, esparsas. Uma defesa enfática, até porque o governo tem minoria, né, especialmente na Câmara dos Deputados, tem uma agenda econômica importantíssima para tocar e eu acho que essa aí não está na lista das maiores prioridades. Não, eu não vejo e também acho que depois desse diagnóstico de que o impacto fiscal vai ser pequeno, mesmo atores da sociedade que estavam apoiando já não vão apoiar da mesma maneira. Então, não vejo isso sendo aprovado em curto prazo, a não ser que entre num pacotão aí de tentativa de racionalizar, mas não com o impacto fiscal que se esperava originalmente. E aí a gente fala em racionalização, tem a portaria das carreiras, né? Um outro tema super importante, a gente acabou já batendo nele aqui de alguma forma. Existe uma tentativa do governo de levar a debate das carreiras federais, uma tentativa de racionalizar carreiras, criar grupos remuneratórios, né? Impedir, por exemplo, o pagamento de bônus, que acabou se transformando numa grande ferramenta para aumentar a remuneração de algumas carreiras, inclusive com bônus, por exemplo, com um percentual ainda que pequeno para quem está aposentado. O governo já compreende que esse instrumento não é o melhor, eventualmente, e já colocou isso dentro
dessa portaria que foi editada depois de muito tempo, de grande expectativa, pelo Ministério da Gestão e da Inovação. Da parte dos sindicatos do governo federal, ligados ao governo federal, há uma resistência muito grande aos termos dessa portaria. Muito embora as negociações salariais todas já foram feitas. Então, seria para o futuro. O futuro é 2026, 2027, quando esse tema do reajuste voltar à baila. Essa portaria, na sua avaliação, ela consegue endereçar os temas certos e, principalmente do ponto de vista prático, ela vai chegar onde ela deseja, que seria efetivamente forçar um debate que possa virar um projeto de lei, que possa ser aprovado pelo Congresso, de acabar com o emaranhado de carreiras, de cargos e de salários, de tabelas remuneratórias, que no final do dia acaba gerando esse poder de barganha, essa disputa entre carreiras, esse olhar para a carreira ao lado e dizer, bom, o cara teve um aumento assim, eu também mereço um aumento assado, e transforma esse ciclo que não acaba nunca e que é deletério do ponto de vista da efetividade do Estado, que é o motivo pelo qual a gente está conversando aqui. Eu acho que a portaria ela é muito, muito feliz no sentido de trazer um debate. Assim, eu concordo com os termos que estão colocados na portaria enquanto técnica, especialista, lendo aquilo, eu concordo. Agora, eu acho que a portaria foi infeliz na maneira como ela foi lançada, no sentido de que acho que faltou uma conversa prévia, eu não sei exatamente como que aconteceu, mas as coisas que eu ouvi é como se os sindicatos e as organizações que representam as carreiras tivessem sido pego de surpresa sem ter tido uma antecipação desse debate para ter acordos comuns ali e fazer aquilo ser mais bem aceito pelas próprias carreiras. Não sei, Roberto, não sei mesmo se mesmo com a conversa antes as carreiras apoiariam. Pode ser que não, pode ser que a coisa seja tão forte no sentido de resguardar as carreiras, que não tem debate possível que faça elas abaixarem a guarda no sentido de construir negociação. Então, pode ser que não faria nenhum efeito, mas eu acho que tivesse tido um debate, assim, mesmo entre especialistas, de chamar, vamos montar uma comissão para pensar carreira, ou levar essa discussão, por exemplo, para a Câmara Técnica, para discutir na Câmara Técnica do Conselhão, Câmara Técnica de Transformações do Estado, da qual eu faço parte, junto com várias outras pessoas, isso talvez tivesse ajudado um pouco a construir um debate, algum grau de convergência em torno do que a portaria se propõe, né? Porque eu acho que é urgente a gente botar esse tema de maneira consistente no debate público, né? No sentido de qual é a racionalização possível, né? Isso a gente precisa fazer, mas não dá para fazer sem conversar com os vários atores, porque eu acho que a chance de gerar resistências é gigantesca. Professora Gabriela Lota, para a gente terminar, na nossa última entrevista formal, que foi há mais de um ano, para cá eu vejo uma evolução muito grande no tema da informatização, da tecnologia no campo do governo federal e dos estados e dos municípios. E aí a gente entra no campo da força de trabalho, da gestão de pessoas desse público. Me parece que é evidente, é lógico, não há escapatória de que os ministérios, os órgãos, de uma maneira geral, serão permeados por esses trabalhadores. Cada vez mais a presença deles em todas as atividades, seja meio, seja fim, passa a ser fundamental. A força de trabalho, no campo da União, ainda é muito pequena, há um esforço para aumentar, mas não é dentro daquilo que se espera, só que a gente não sabe a variável futuro, e tudo indica que vai ser muito mais intensiva em bons profissionais ligados a isso. A gente também sabe que isso vai gerar a ociosidade de uma série de carreiras que hoje já estão entrando na ociosidade, cada vez mais serão ociosas, e a gente vai ter que fazer uma transformação. A gente vai ter que botar gente capaz de trabalhar com esses temas, dar algum tipo de destinação a servidores estatutários que estão em carreiras ociosas, e isso vai merecer uma troca de pele, literalmente, dentro do serviço público. Sim. Por onde começar? A primeira coisa é fazer planejamento da força de trabalho, que é isso que você está falando, assim, eu vou botar um mapa, olhar só no governo federal, essas 300 carreiras existentes hoje, e pensar no futuro, né? O que do futuro a gente espera e como é que a gente pode contar com essas carreiras, quais são os nossos buracos vazios aí nessa história. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar do todo, tem que começar por aí, Roberto, porque
sem ter uma fotografia do hoje, pensando o que a gente quer para o futuro, não tem nem como começar. Agora, para a gente não ficar só nas más notícias, né? Eu acho que, e posso estar sendo ingênua, mas é minha aposta, que o concurso nacional unificado, o CNU, da maneira como ele foi feito, tal do Enem dos concursos, da maneira como o edital foi feito, os tipos de questões, de competências que estavam sendo exigidas ali, já apontam, já sinalizam para trazer servidores que estão mais antenados com esse futuro, mesmo dentro das carreiras que existem agora. Porque não é que a gente teve uma revisão de carreira para fazer o concurso, mas teve uma revisão das competências requeridas para ingresso. E isso já ajuda a alinhar as carreiras existentes a servidores, a trazer servidores que estão mais antenados com essas discussões do futuro, né? Então, assim, de novo, acho que a gente vai demorar para ver o efeito disso, mas eu acho que já tem um esforço de, nos processos seletivos, conseguir aprimorar já a entrada para que isso caminhe para o que é um servidor do futuro. Mas eu não tenho a menor dúvida de que a gente tem que fazer essa lição de casa, de olhar para o que temos hoje, pensar o que é do futuro e fazer esses encaixes, espaços em branco, o que está sobrando, o que a gente vai ter que readequar e assim por diante. E também, Roberto, eu acho que tem uma coisa para ser pensada, e como a gente está falando de... A nossa conversa se originou com a ideia de você ter novos tipos de vínculos. A gente tem visto em muitos lugares, não só no Brasil também, mas fora, em que você cria unidades que lidam com tecnologia com servidores que não são das carreiras tradicionais, né? Sei lá, você tem laboratórios, você tem startups dentro do governo. Eu acho que tem arranjos possíveis, não estou dizendo de substituir servidor público assim, não, mas estou falando de arranjos possíveis que podem estimular uma inovação, mesmo sem a transformação das carreiras originais necessariamente. E os servidores supervisionando esse processo, com capacidade para lidar com esse ambiente. É isso, a gente teve experiências incríveis de hackathons aqui no Brasil, por exemplo. Então, por exemplo, todo o sistema de mobilidade de São Paulo, que conseguiu dizer o horário que o ônibus está chegando, você consegue localizar, essas coisas foram feitas por hackathons, com pessoas que vinham disputar e desenvolver um sistema sob supervisão, construção de demanda de servidor público, garantia da legalidade, garantia dos princípios por servidor público. Então, tem sistemas, tem arranjos, tem colaborações e cooperações super possíveis de serem feitas aqui, que não são de fragilização do serviço público, mas de potencialização da sua atuação, desde que o arranjo seja bem construído. Professora Gabriela Lota, professora de Administração Pública da FGV em São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Foi super esclarecedora, a gente agradece. Continuamos a conversa fora do vídeo e também ao longo do processo aí de análise e debate sobre o serviço público no Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, uma conversa tão qualificada. Obrigada, continuamos.